Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre comunicação e cidadania. Nossos convidados participaram da 10ª Conferência Brasileira e da 5ª Sul-Americana Mídia Cidadã. Neste último programa nós conversamos com o professor da Unesp, Juarez Xavier. Professor Juarez, mais uma vez, muito obrigado por sua participação em um programa da TV Unesp. Obrigado pelo convite. Professor, dentro desse grande tema da comunicação e da cidadania, o senhor trabalha na área de economia criativa. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente de que forma a economia criativa ela vem trazendo esses dois conceitos, também num nível teórico e prático. Porque a economia criativa ela discute uma coisa interessante, são os arranjos produtivos locais intensos de cultura. Nós criamos esse conceito para poder falar sobre os ateliês, né? Que são espaços de produção de conteúdo, imagem, informação, texto. E por conta disso, ela acaba entrando nessa discussão da comunicação e da cidadania. Esses arranjos são fenômenos novos do século XXI. Eles foram impulsionados pelos chamados pontos de cultura, política adotada desde 2003 no Brasil. E eles acabaram sendo centros geradores de possibilidades e articulação de formatos, linguagens e conteúdos comunicacionais. Pelo fato de eles estarem muito próximos dos movimentos sociais, das organizações sociais, dos grupos de jovens, mulheres, negros, eles acabaram tendo uma pegada mais cidadã. Então, por essa razão é que a gente... defender o direito desses grupos, minorias. Desses grupos sociais. Então, ele acaba tendo um arranjo produtivo local intenso de produção de conteúdo e cultura, vinculado aos movimentos sociais, cujo conteúdo é a cidadania. Então, a economia criativa, a cidadania e comunicação dentro de um grande envelope de criatividade, né? Eu gosto de chamar que é uma cápsula de criatividade que articula as três ideias, os três conceitos: economia criativa, comunicação e cidadania. Como que esses grupos, Juarez, eles têm recebido o trabalho de vocês, no sentido de sistematizar, de certo modo, de promover uma certa regulamentação desse trabalho dos arranjos produtivos locais? Nós temos trabalhado com uma ideia desenvolvida pelo educador Paulo Freire. Paulo Freire construiu um conceito chamado círculos de cultura, que são espaços de problematização, procura de soluções para resolver problemas concretos e sistematização disso. Então nós estamos trabalhando com essa ideia, são círculos de culturas com os quais, dos quais nós nos aproximamos para poder trocar ideias. Da mesma forma que nós temos a capacidade de sistematização, esses grupos têm a capacidade de geração de projetos inovadores, são espaços de fazeção, são espaços de reflexão política, teórica, ética, estética. Então, de uma certa forma, é uma troca, né? Nós apresentamos nossa possibilidade de sistematização, apreendida pela universidade a partir dos seus projetos, ensino, pesquisa e extensão, e eles nos apresentam seus processos de inovação, de experimentação, de tentativas, erros. Então é uma troca de saberes, o saber sistematizado da universidade com o saber popular desses arranjos. Professor, a receptividade desses grupos em Bauru, com os quais o senhor trabalha junto ao seu grupo, tem sido muito positiva? Muito positiva, né? Bauru tem um espaço muito favorável para esse tipo de atividade. Tem os grupos de cultura, que são grupos e pontos de articulação de linguagens, conteúdos, muito interessante. Tem as conexões, que são encontros periódicos que esses grupos fazem e nós queremos promover mais encontros. O que falta são as políticas públicas que atendam e favoreçam essas atividades. Por isso, nosso trabalho é um trabalho também de mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos de cultura. A partir desse mapeamento, nós queremos colocar à disposição da sociedade e do poder público possibilidades de políticas públicas. Por exemplo, onde elas são mais interessantes, que tipo de política pública você adota, quais são os equipamentos sociais mais adequados, tem recurso, não tem recurso. Então, nossa ideia tem sido muito bem aceita por esses grupos, porque elas acabam convergindo, né? Eles têm tanto interesse em compreender nossos projetos, como nós queremos aprender com eles, desde que a gente caminhe juntos para a construção de uma política pública que atenda essa necessidade. Para fomentar ações em prol da comunicação e da cidadania, como é o caso da economia criativa, é potencial essa articulação entre o poder público, a universidade e a sociedade? Necessário, né? Porque a sociedade tem a produção dessa invenção, dessa inovação permanente, a universidade tem a capacidade de sistematizar a partir dos nossos processos pedagógicos e educacionais, e o poder público é que cria as condições de mobilizações de equipamentos físicos, de equipamentos simbólicos e de recursos, né? Porque a economia criativa ela não está centrada só na área da cultura. Ela precisa de uma ação interdisciplinar de todas as secretarias. Então o poder público acaba sendo imprescindível para a gente poder avançar nessa discussão. E dentro da universidade, professor, eventos como o Mídia Cidadã 2015, realizado aqui na Unesp em Bauru, contribui exatamente para fomentar
criar esse espírito empreendedor também, de promover a comunicação e a cidadania entre os jovens alunos? Sem dúvida, né? Porque vai criando possibilidade de apresentar para eles um cenário que vai além do cenário apresentado, às vezes, em sala de aula. Quer dizer, a possibilidade de desenvolvimento de atividades no campo da comunicação não se esgota numa redação, não se esgota num escritório. Nós queremos mostrar para eles que existe a possibilidade da sociedade ser um grande laboratório de experimentação de processos, modelos de negócio e linguagem. Então essa aproximação é positiva, tanto para os movimentos sociais como para os nossos alunos, que aprendem coisas novas nesse processo. Diante da sua experiência, essa atuação junto aos grupos aqui em Bauru e também em outras comunidades que o senhor acompanha, diante de pesquisas também de outros professores pesquisadores, inclusive alguns que passaram aqui pelo Unesp em Pauta, a sociedade, esses movimentos sociais, eles têm se aberto cada vez mais e estão querendo participar? Fundamentalmente, porque é um espaço de reflexão também de outros processos, né? Como por exemplo o processo democrático. Quando a gente discute mídia, inclusive, ele vem em consideração, primeiro, a necessidade de discutir os grandes problemas nacionais, sejam problemas que estão do lado da sua casa ou de grandes e macroambientes políticos, econômicos e sociais. Segundo, importantíssimo que as pessoas reflitam sobre eles. E terceiro, que é fundamental, que se mobilizem para resolvê-los. Então essa discussão, tanto no ponto de vista da pesquisa como da experimentação, retroalimenta os dois lados, retroalimenta a sociedade com aquilo de novo que nós estamos fazendo na universidade, em especial sistematização e produção sistemática de conhecimento, e nós somos muito favorecidos com essa aproximação por essas invenções. Por exemplo, hoje os grupos de jovens que se apropriam da tecnologia digital para produzir conteúdos, de contestar o status quo, de inventar processos novos, de pensar novas possibilidades de governança, são muito positivos. E essas ações ajudam-os também em pensar novas estratégias. Então, por isso que eu acho que os movimentos sociais se abrem tantos para essa possibilidade, em especial nessa questão da governança, né? São possibilidades novas de ampliar os espaços democráticos, de ampliar os espaços de participação social e de pensar novas possibilidades de gestão de projetos culturais, né? Quer dizer, que começa no projeto cultural e termina na sociedade. E em que medida os produtos culturais e também os produtos de mídia que são culturais, eles contribuem para dar difusão, uma divulgação, tanto às pesquisas quanto às manifestações desses grupos? Multiplicam as possibilidades de espaço de publicação. A universidade tem a sua mídia própria, que é essa mídia acadêmica, mas essa mídia acadêmica não é democratizada para todos os segmentos sociais. Nessa possibilidade de aproximação com esses novos produtos e produtores de conteúdos, é de ampliar a nossa possibilidade, dentro de uma linguagem adequada, dentro de condições adequadas, para que a gente possa também retribuir à universidade, retribuir à sociedade aquilo que ela investe na universidade, que eu acho que é uma das principais, talvez a mais importante, vocação da universidade pública. Pensar possibilidades para colocar à disposição da sociedade. Então, esses novos produtos, essas novas linguagens, essas novas plataformas, elas adaptadas a essa realidade, podem ser pontos de difusão daquilo que nós estamos discutindo na universidade. Ganhamos nós e ganham a sociedade também em função dessa distribuição de informação. A necessidade ainda, Juarez, desse grande tema da comunicação e da cidadania, até mesmo da economia criativa, ainda terem mais divulgação, das pessoas entenderem, se apropriarem desse conceito para levá-lo à prática? Sem dúvida alguma, né? A universidade era um dos pontos de discussão dessa nova economia, dessa nova ecologia política, econômica e social. Os movimentos sociais, os centros produtores de informação, o centro de tecnologia, o centro de inovações sociais, todos eles têm produzido conteúdo que leva nessa direção. Então é importante a sociedade, os movimentos sociais, os pensadores, os pesquisadores, os alunos, os professores aprofundarem o debate. É uma área muito nova, ela tem cerca de 20 anos de debate sistematizado e ela precisa dessas provocações, precisa dessas inquietações. Então essas possibilidades são momentos de ampliação do espectro da pesquisa, dos nossos objetos e sujeitos de pesquisa e, acima de tudo, que eu acho mais importante nesse processo todo, né, de inventar novas possibilidades de utilização daquilo que nós discutimos na universidade. Então é um momento muito especial, acho que de criação coletiva, de criação colaborativa, né, que nós estamos experimentando nesse evento e nesse encontro, que experimentamos, né? Para a gente encerrar, então, o Unesp em Pauta especial sobre comunicação e cidadania, quais são as expectativas, professor, para se trabalhar com esse tema? Muito positivas. Primeiro que a gente vai fazer um próximo encontro para poder fazer uma avaliação do avanço em relação a isso. Segundo, nossa ideia é que essa discussão tenha impacto na organização dos nossos currículos, das nossas propostas pedagógicas,
estamos passando por um momento de renovação agora do projeto pedagógico de jornalismo, vamos fazer a mesma coisa em relação ao radialismo, fizemos em relações públicas, então a ideia é que ele retroalimente o nosso debate. Terceiro, é que nós possamos nos aproximar de setores que produzam conteúdo na sociedade, para que a gente possa aprender com eles e aprender essas novas técnicas. E quarto, fundamental, que eu gosto muito disso, é o ganha, 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 ganha. Ganha a universidade, ganha os pesquisadores, ganha a sociedade e ganha as pessoas envolvidas nesse debate. Então a expectativa e as perspectivas são muito boas de que possamos dar continuidade a essa discussão e esse projeto. Professor, que esses ganhos então sejam cada vez mais frutíferos para todos esses atores sociais que o senhor comentou. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço e acho que esse debate feito pela TV Unesp pode ajudar na consolidação desse projeto que nós temos para a universidade e para a cidade de Bauru. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever todas as entrevistas especiais sobre comunicação e cidadania, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.